Cá estamos nós a viajar. Bom, obrigada sempre pela presença física durante estes encontros, é sempre importante. Ahm, Apesar de estarmos muitos de nós inscritos, nem todos estamos disponíveis para ouvir em direto, então eu fico feliz sempre que vos encontro aqui, é uma alegria, é uma bênção podermos partilhar estes encontros, estes momentos. Estamos aqui para falar da nossa sessão mensal, do nosso caminho com a astrologia para todos. Bom, e espero que estejam a ter um bom verão. Que bom, Teresa, que bom que estamos bem. Obrigada por isso, obrigada por estarmos juntos. Ah, Bom, e estava a dizer, espero que estejam a ter um bom verão, que estejam a aproveitar estes tempos que estão tanto de estranhos como de mágicos. Então, na sequência da nossa anterior sessão, nós temos estado, aflorámos, porque sentimos que era esse o tema que gostaríamos de falar nas nossas duas sessões anteriores. Falámos de dois planetas, falámos numa primeira, falámos de Júpiter a propósito do seu ingresso em Caranguejos, e creio que foi então na sessão de junho. Na sessão de julho optámos por falar de Saturno, e hoje queria trazer um enquadramento planetário diferente e estender-me um pouquinho mais para dar continuidade à nossa compreensão em relação às energias planetárias e ao seu simbolismo astrológico, de forma a que nós possamos também refletir mais sobre, bom, não só sobre os nossos mapas, mas também sobre os momentos que vamos vivendo. Então, como tal, e porque estas sessões são de certa forma um fluxo que nos permite também ir trazendo informação, vamos dizer, atualizada dos nossos céus, do que está a acontecer a cada instante. Então, a minha intenção para o nosso trabalho de hoje, do mês de agosto, é fazer um enquadramento então planetário que nos permite então aprofundar, ir caminhando e aprofundando novos sentidos de novos planetas, para nós compreendermos como estamos, como eles se situam no nosso sistema e como nós estamos também, de certa forma, ligados com eles e de onde podemos ir buscar reflexões para as nossas próprias energias natais. Então, nós estamos a viajar tempos muito fantásticos. Hoje é o primeiro dia que Mercúrio, ao fim de 3 semanas de movimento retrógrado, está direto. Eu estava a ver que ele ainda não estava bem direto quando me deparei com algumas dificuldades para abrir aqui a nossa sessão. E pensei, não queiram ver que o Mercúrio ainda está retrógrado. E é uma brincadeira, porque de certo, para que nós possamos perceber os movimentos celestes, especialmente dos planetas, eles vão, vamos dizendo, ativando canais de energia, ativando movimentos de energia, mas eles não são causadores de nada cá em baixo, não é? Nós, de certa forma, somos nós que personificamos, vamos dizer, essas ondas de energia. Então, porque estava a trazer o tema de Mercúrio retrógrado, efetivamente ele não muda a sua energia abruptamente do dia de ontem para o dia de hoje. É um processo, é um caminho, naturalmente, ele aparece nos nossos gráficos como estando já em movimento direto hoje, mas não tem o seu ritmo habitual ainda. Ele está a preparar-se para tomar balanço, não é? Então é natural que nós sintamos, por exemplo, a presença do Mercúrio retrógrado uns dias antes de efetivamente podermos dizer que ele já está no movimento retrógrado e que ainda se sinta esta, vamos dizer, esta energia ainda não completamente no ritmo habitual durante uns dias após. Então estamos em trânsito, não é? Estamos em movimento, primeiro no movimento que nos convida a revisitar, quando pensamos em Mercúrio, e que parece que de repente abranda e nos traz travão e nos traz, vamos dizer, de certa forma, aquela energia está a funcionar num sentido que não é o seu habitual e nós deparamos com acontecimentos, constatações desse movimento especial. E quando Mercúrio efetivamente passa direto, também não retoma logo o seu ritmo habitual, ele vai conquistando essa velocidade, essa dinâmica de forma gradual. Então podemos dizer que Mercúrio sim já está direto hoje, mas ele ainda está a percorrer os graus que percorreu em marcha ré, em marcha atrás, e vai estar a percorrê-los devagarinho, tomando ritmo a cada dia,
sendo que lá para o dia 24, creio eu, deste mês de agosto, ele estará, 24, 25, estará a recuperar a percorrer novos graus de zodíaco, ou seja, há um período que se chama o período de sombra, para que possam também dispor desta informação, um período que se chama o período de sombra, que é o período que foi percorrido, vamos dizer, explicando concretamente e de uma forma clara, o planeta já estava avançado no signo, creio que chegou ali aos 15 graus de Leão, mudou a sua marcha, começou a virar retrógrado, percorreu graus em marcha ré. Vamos dizer novamente e reforçar que este é um movimento aparente, reconhecido apenas a partir da Terra, ou seja, ele trabalha simbolicamente como força de revisão, porque estamos aqui a vê-lo a partir desta objetiva e ele é real para nós a partir da Terra. No sistema solar, isto, visto de cima, isto não acontece, não é? Isto acontece quando estamos a observá-lo a partir de nossa localização terrena, terrestre. E ao fazer este movimento, ele foi percorrer graus de zodíaco até ao grau 4 e qualquer coisa de Leão, e a partir de hoje, nesta madrugada, na noite passada, na transição da noite do dia anterior para o dia de hoje, ele efetivamente recuperou o seu movimento direto, mas está ainda estacionário direto, porque está muito lento e vai retomando ritmo, e à medida que for percorrendo estes graus já anteriormente revisitados, vai trazendo dinâmica, movimento para fora de novo, e no final do mês, ao redor do dia 24, 25, 26, não sei bem, ele estará a ingressar no grau seguinte àquele onde parou o seu movimento. Diz-se que este movimento, então, é um movimento... Oi, desculpem, tenho que silenciar aqui a rua. Este movimento é um movimento, então, dele percorrer os graus de sombra, porque se chamam de graus de sombra que foram os revisitados, ele ainda não está a percorrer novo caminho, percorre quando ultrapassar a barreira do grau onde ele ficou retrógrado. Então é isto que se chama o período de sombra, só para ficarem com este registro, e porque isto é atual e é de hoje, é da ordem do dia, e é bom que nós possamos refletir sobre sobre estas coordenadas e perceber como é que o movimento se faz, ok? A linguagem simbólica é isso mesmo, é uma linguagem simbólica que nos permite refletir e pensar sobre aquilo que acontece com os corpos celestes, de forma a que nós possamos retirar significado para nós. Então, sempre, e o meu objetivo hoje não é, creio eu, não é falar de planetas retrógrados, mas efetivamente nós estamos, eu vou partilhar o mapa convosco para podermos apontar, nós estamos num período que muito dos nossos céus está em movimento retrógrado. Então, talvez isto seja interessante para esta fase, para percebermos que todos estes planetas vão estar a percorrer, vou só fechar as janelas antes de partilhar o mapa do momento, todos estes planetas que estão em movimento retrógrado e que já vou apontar, estão a percorrer graus, vamos dizer assim, do zodíaco em movimento de revisão, em movimento de revisitação, porque já lá estiveram, ok? E ao avançarem, e quando os ultrapassarem, então vão percorrer novo caminho. É por isso que, de certa maneira, todas as retrogradações são oportunidades de revisitação. Revisitação associada ao simbolismo de cada planeta. Então agora já estou a partilhar o meu mapa convosco e creio que já pode ser visível. Então o que nós vemos, não querendo dispersar-me, mas querendo concluir o raciocínio, vemos que temos Plutão retrógrado, é um planeta muito lento e não tem um período muito grande, ou seja, ele não viaja muitos graus quando está em retrogradação, 3, 4 graus, nem sei, neste caso nem será tanto, não é? Porque Plutão chegou ao grau 3, quase 4, e começou a voltar para trás e já não vai sair de Aquário, ok? Por isso, de certa forma, é um período de sombra em termos de graus muito mais curto do que o período de sombra de Mercúrio, porque Mercúrio é mais rápido, mas efetivamente a retrogradação de Plutão é muito mais longa e muito mais demorada, porque ele se move muito lentamente, ok? Para ficarmos com o registro, temos Saturno retrógrado, Neptuno retrógrado, temos Plutão retrógrado e tivemos até ontem Mercúrio retrógrado, neste momento já não está.
Iremos ter mais à frente, não tendo as datas, não era sobre isto que vinha falar hoje, não tive a ver datas, mas iremos ter mais à frente, creio que no mês de setembro, Urano também a começar a preparar a sua retrogradação, e Júpiter também, entretanto, daqui mais a um tempo, creio que talvez outubro, mais coisa, menos coisa, também começará a fazer o seu movimento retrógrado. Então, todos os planetas fazem retrogradações, à exceção do Sol e da Lua, e todas essas retrogradações são importantes, embora nós estejamos mais habituados a ouvir falar das retrogradações de Mercúrio, porque são mais recorrentes, há 3 a 4 retrogradações de Mercúrio ao longo de um ano. São rápidas, porque são apenas 3 semanas, mas percorrem mais espaço de zodíaco, porque ele é mais rápido, e são efetivamente momentos muito importantes, todas elas, cada uma no sentido de rever o que o planeta representa. Então, de uma forma muito geral, para ficarem com este apontamento, Mercúrio está associado às dinâmicas do pensamento, da comunicação e da relação de intercomunicação com o exterior, com o mundo exterior a nós. Quando há um movimento de retrogradação de Mercúrio, o que acontece? Os temas da comunicação, os temas da inter-relação com o exterior, os temas do entendimento com o que se passa fora de mim, estão menos favorecidos na comunicação com o exterior e estão a ser conduzidos para que esta reflexão ou esta comunicação ou isto que Mercúrio representa possa ser possa entrar em contacto com a nossa expressão interior. É como se nós tivéssemos que comunicar com dentro primeiro, para depois implementarmos algo de novo na nossa inter-relação, na nossa comunicação, nas pontes que fazemos com a vida exterior. Se estamos a falar de Saturno, são os temas talvez dos nossos limites, do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, dos pesos e do esforço que fazemos na nossa vida, daquilo que precisamos de ponderar como compromisso, como estrutura de vida que está a ser revisto. Se é Neptuno, e Neptuno também está retrógrado, e tanto Neptuno como Plutão como Urano fazem grandes períodos de retrogradação, estão quase meio ano retrógrado, não abrangem tantos graus, mas têm um significado, vamos dizer assim, acrescido, porque se trata de um planeta lento, e ao tratar-se de um planeta lento, tratam-se de temas não tão pessoais, vamos dizer, mais que nos tocam a todos, como humanidade e como coletividade, não é? Como grupo, como sistema maior do que o nosso pequeno sistema, e então são influências muito mais coletivas, muito mais abrangentes, que tocam a tudo que é a nossa unidade, o nosso sistema de vida, aquilo que chamamos o nosso mundo, a vida no planeta Terra, a vida da humanidade. Quando falamos então de Neptuno, estamos a falar de temas associados às nossas ilusões, aos nossos ideais, às nossas expectativas, aos nossos sonhos, às nossas fantasias, de certa forma, à nossa visão maior do simbolismo da vida e daquilo que buscamos como ideal de vida, como sonho, como visão maior. Okay? Se estamos a falar de Plutão, estamos a falar de temas de segurança, de poder, de temas associados à nossa capacidade de nos sentirmos seguros na vida, ou aos temas que nos ameaçam e que nos fazem sentir, vamos dizer, em sobrevivência. Fala-nos do resgate do nosso poder. Se estamos a falar de Júpiter, fala-nos do sentido, da direção, da evolução, da expansão da nossa vida. Se estamos a falar de Vênus, estamos a falar do valor, da qualidade, do prazer, da alegria, daquilo que nos motiva, daquilo que nos dá alegria e prazer fazer, daquilo que nos dá, daquilo que atribuímos valor na nossa vida e daquilo que tem qualidade para nós, através da nossa própria percepção na vida. Então, quando Vênus fica retrógrada, nós estamos a revisitar ou rever temas que nos falam desde o dinheiro ao amor, ao prazer, àquilo que nos traz um senso de que a vida é boa e que vale a pena. Okay? Se estamos a falar de Marte, das revisões de Marte, estamos a falar de temas associados à necessidade de nós revermos a nossa ação no mundo, a nossa iniciativa, a nossa agressividade, como agimos, como nos defendemos, como reagimos, como somos ativados pela vida, como somos estimulados para a ação ou como decidimos mover-nos
na nossa conquista, na batalha da nossa vida, no trabalho que fazemos com a nossa própria jornada. Então, todos os planetas têm um sentido e não consigo extingui-lo aqui em meia dúzia de palavras, nem estou a falar deles. Faço intenção de falar particularmente sobre cada um deles, dentro do limite do nosso tempo. Nós estamos a fazer um percurso de, vamos dizer, de contacto levezinho com a astrologia, é um percurso que eu vos ofereço de uma forma, ok, generosa, e da qual também não posso estar a despender mais tempo do que aquele que planeámos, e neste tempo tento-vos passar coordenadas que vocês possam integrar na vossa reflexão, nos vossos estudos. Isto não vos capacitará para nada com a linguagem da astrologia, simplesmente vos dá capacidade de compreender talvez um bocadinho mais ou de uma forma diferente os arquétipos e como eles interagem e se relacionam. Então falávamos das retrogradações, sendo que não é o tema da nossa sessão, das retrogradações, todas elas são importantes. Algumas são mais habituais e mais regulares, como as de Mercúrio, outras são mais lentas e extensas, como as de Plutão, Neptuno e Urano. Todas elas estão associadas então ao simbolismo de cada um dos planetas. Bom, se vamos deixar correr o fluxo, e é isto que nos está a ser pedido, se nós temos o nosso Sol num determinado signo e se sabemos que esse signo é regido por um determinado planeta, o que acontece com esse planeta afeta, influencia a nossa própria energia. Então vamos dizer, quando Mercúrio está retrógrado, quem de nós é mais tocado por essas retrogradações? Quem tem efetivamente um Sol nos signos que são regidos por Mercúrio, nomeadamente Gêmeos e Virgem. Eu não tenho Sol nem em Gêmeos nem em Virgem, mas senti muito estas retrogradações. Ok, se calhar tenho outros planetas nestes signos, ou tenho planetas próximos do ponto onde está a haver esta retrogradação. Ok? E como tal, sou mais convocado ou sou mais ativado de uma forma mais específica e particular perante estes períodos de revisão. Se estamos a falar de Plutão, quem é ativado quando há uma retrogradação de Plutão? Plutão rege Escorpião, é o único signo que ele rege. Então, os escorpianos estarão numa fase de revisão dos seus temas associados a Plutão. Todos estão, mas há uma convocatória, vamos dizer, mais específica para quem tem, ok, um Sol em Escorpião ou planetas em Escorpião. Se estamos a falar de Marte, e Marte entra em revisão, todos aqueles que têm alguma energia, seja o Sol ou outros planetas, em Carneiro ou em Escorpião. Se estamos a falar de Vênus, imaginem que Vênus não é o caso, não é? Mas imaginem que Vênus estaria retrógrada, o movimento de revisão de Vênus iria afetar os filhos de Vênus. Quem são os filhos de Vênus? Os que nascem com o Sol em Touro e os que nascem com o Sol em Balança. Ou qualquer um de nós que tenha planetas importantes nestes pontos, nestes signos de Balança e de Touro. Isto é verdade para cada signo, ok? Se for Urano que esteja retrógrado, vai afetar a energia de Aquário. Se for Neptuno que esteja retrógrado e está, vai afetar a energia de Peixes. Se for Saturno que esteja retrógrado e está, vai afetar a energia de Aquário e de Capricórnio. Ok? Se for, quem é que eu não falei ainda? Se for Júpiter que esteja retrógrado, vai afetar as energias de Sagitário e de Peixes, porque são os planetas que regulam estas energias, estes signos. Então, as retrogradações de todos os planetas são importantes. É comum ouvirmos falar mais da retrogradação de Mercúrio, porque, de certa forma, traz mais constrangimentos, porque toda a interação que nós temos com o lado da vida fora de nós é feita através de Mercúrio, toda a comunicação é baseada na simbologia, naquilo que Mercúrio representa arquetipicamente, toda a nossa vida tem uma certa rotina e um certo movimento, e Mercúrio rege esse movimento, e quando o planeta deste movimento entra em revisão, o movimento entra em revisão, a vida abranda, a comunicação tem os seus cortes, vamos dizer assim, os seus obstáculos, as viagens e tudo, etc. Pronto, mas a minha vontade hoje aqui não era tanto explorar os planetas retrógrados, mas como se proporcionou, foi importante dar-vos esta achega.
ou esta visão, ou esta perspectiva. Então, sempre importante considerar todas as retrogradações como oportunidade de nós revisitarmos os temas associados às energias, aos signos que são regidos por esse planeta e aos, aos planetas em si, no signo onde retrogradam, e os temas que os planetas trazem. Então, vamos dizer que neste agora, se temos Plutão retrógrado, se temos Saturno retrógrado, se temos Neptuno retrógrado, que são os planetas efetivamente que ainda mantêm este movimento, nós temos temas de Plutão e de Escorpião em revisão, temos temas de Saturno em revisão junto com os temas de Capricórnio e de Aquário, e temos os temas de Peixes em revisão por vias de Neptuno. Os temas de Mercúrio associado a Virgem desculpem, e a Gêmeos, estiveram em revisão até à madrugada passada e neste momento estão a começar a preparar-se para tomar ritmo. Então vamos ficar com esta reflexão em mente e perceber se algum destes planetas está diretamente associado às nossas energias, se temos planetas nestes signos, se o que é para nós os lugares onde estes planetas estão a fazer esta revisitação, porque isto vai dar informação importante aos nossos mapas, ok? À nossa própria energia. Então, só dar-vos aqui mais uma reflexão ou uma clarificação. Veem que no mapa, ou se conseguem identificar no mapa, temos Quiron também retrógrado, ok? Nós não estudamos nesta fase em profundidade ainda aquilo que Quiron representa, embora ele seja muito, muito importante e a sua retrogradação também é importante. Temos os nodos norte e sul em movimento retrógrado, que é o movimento habitual destes pontos. Eles não são planetas, ok? Poderia aqui gerar alguma confusão. Então, o tema do nosso encontro hoje, o que queremos aflorar hoje? Dizia-nos no início que nos dois encontros anteriores, o de junho e o de julho, nós falámos um pouquinho, não se extinguiu de todo o simbolismo dos planetas, mas falámos um pouquinho de Júpiter e falámos de Saturno, fez-nos sentido falar de Saturno. E quando falámos de ambos, passámos a imagem, passámos a noção de que eles são dois planetas muito importantes na nossa jornada, porque têm, vamos dizer, um efeito regulador entre a vida, vamos dizer, particular, individual, entre o nosso processo de vida e de evolução individual, aquilo que podemos chamar de mais pessoal, ok? E são os planetas que estão para trás de Júpiter e de Saturno, e aquilo que podemos falar de mais transpessoal ou de coletivo, que são os planetas que estão para a frente de Júpiter e de Saturno. Então, Júpiter e Saturno, falámos deles como planetas da ordem, que planetas que nos trazem a regulação da vida em coletivo, planetas que nos falam dos limites, falam-nos das balizas do que é correto, ok? Dos limites saudáveis para viver a dimensão do individual na interação com a dimensão do coletivo. Então eles surgem como, vamos dizer, como pontes que interligam a vida do eu com a vida do nós, não é? A vida do singular com a vida do coletivo. São planetas que tutelam e regulam aquilo que nós podemos e não podemos em termos de comportamento, em termos de lei, em termos do que é correto, em termos do que é ético, em termos daquilo que é o esperado na É por isso que sabemos e temos connosco, desde há muitos séculos, não é? As tábuas de esmeralda que contêm os mandamentos, e não só, não é? É por isso que temos, como é que se chama? Um código de leis tremendo que regula aquilo que é permitido e não é permitido da vida do coletivo. E isto são temas, lá está, associados a Saturno e a Júpiter. A reflexão que eu queria trazer, não vos trouxe como imagem, mas vou-vos dar uma imagem verbal. Nós temos um sistema solar que coloca o Sol como a nossa estrela central, à volta da qual orbitamos, e os nossos planetas
ordenam-se, vamos dizer assim, no nosso sistema solar, principalmente estes que estudamos e que são os conhecidos, não é? Aqueles que a astrologia já abraça, porque há muito céu que nós desconhecemos e, apesar disso, existe, e que não lhe sabemos o sentido nem o simbolismo, e apesar disso, existe. Então, é ínfimo aquilo que nós podemos dizer que conhecemos e sabemos da nossa vida e do nosso universo e do nosso sistema. Nós estamos a aprender, somos eternos aprendizes e não há verdades absolutas, porque enquanto nós não conseguirmos ver a totalidade da vida, não é? Enquanto nós não tivermos uma expressão, vamos dizer, holística, que permita ver tudo, que permita contemplar todas as possibilidades, nós estamos sempre a olhar para partes. Então, não há verdades absolutas, tanto quanto sabemos, porque nós não conseguimos contemplar a totalidade daquilo que é a vida e a totalidade daquilo que existe como expressão de vida, para deixar esta remarca. Então, estava a querer fazer esta viagem convosco. Temos o Sol no centro do nosso sistema solar, e começamos a distribuir os nossos planetas conhecidos, aquele que está sempre mais próximo do Sol. Vou apontá-los na nossa mandala, porque é o gráfico de que disponho no momento e que me permite apontar. Vou só tirar aqui um bocadinho de espaço que isto está a ocupar. Então, o Sol, e imediatamente ao lado do Sol, sempre o mais próximo, é Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta a contar do Sol e é um planeta pessoal. Depois de Mercúrio temos Vênus, é um planeta pessoal também. A seguir teremos a Terra, não é? Simbolicamente temos a Terra. Não consigo apontar lá aqui porque ela está deste lado e vai-vos confundir, ok? Mercúrio, Vênus, Terra. A seguir à Terra nós encontramos Marte, que neste caso, neste gráfico está deste lado, não é? E estes são os 3 primeiros planetas pessoais, ok? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? E depois encontramos então Júpiter e Saturno, os tais que falámos nas 2 sessões anteriores. Como, vamos dizer, eu nem sei como é que se chama, se é assim, como o fiel de uma balança, vamos chamar-lhe assim, como se fossem 2 energias que representam o fiel de uma balança. Porque após Saturno e Neptuno e Júpiter, após Júpiter e Saturno, o que nós temos é a introdução dos planetas lentos. Então, além de Saturno, nós vamos ter Urano, que está representado aqui, com esta anteninha, Urano, Neptuno, que é o tridente e é o deus dos oceanos, e Plutão, que, ok, a astrologia tem-no em muito boa conta, embora ele tenha sido despromovido astronomicamente e, entretanto, já promovido a planeta anãozinho, muito, muito, muito anãozinho, mas já não estudado na escola, creio eu, pelo menos quando eu aprendi o sistema solar, aprendi Plutão, e agora os meninos já não aprendem Plutão, porque ele é demasiado pequeno para ser considerado. Se nós lhe medíssemos o magnetismo e a força magnética que ele tem, então nós dizíamos que era um planetão, porque a astrologia percebe-o muito bem e percebe muito bem a força magnética que este planeta tem e a força de transformação e destruição. De todo pode ser ignorado, pelo menos pela linguagem simbólica da astrologia. A minha partilha hoje convosco, a minha reflexão é que mostrei-vos 3 planetas que estão a partir do Sol e que vos disse que são pessoais: Mercúrio, Vênus e Marte, que está para além da Terra, ainda muito próximo, e que são planetas pessoais à luz da astrologia. Mostrei-vos aqueles que são o fiel da balança, talvez não tenha apontado no gráfico, Júpiter e Saturno representam o fiel da balança, e depois temos Urano, Neptuno e Plutão como os planetas transpessoais ou lentos. Se repararem naquilo que eu vos apontei, nós temos 3 planetas para trás, ok? 3 planetas para a frente de Saturno e de Júpiter, ou de Júpiter e de Saturno. Então, se nós temos em Saturno e em Júpiter os planetas sociais, chamamos-lhe mesmo assim, ou interpessoais, que intermediam a dimensão entre o pessoal e entre o transpessoal, eles representam mesmo o fiel da balança de um ponto de vista simbólico. Então eu queria começar a introduzir
os temas dos planetas pessoais, ok? Para fazermos uma viagem, talvez, no tempo que temos, e vamos vendo como é que andamos, pelo menos à simbologia planetária, para que possamos conhecer o gráfico, o símbolo em si, para que possamos pelo menos reter a energia que está associada a cada um destes planetas, e para que possamos começar a compreender a simbologia planetária, para poder tirar relações para a nossa própria jornada, para a nossa própria pesquisa astrológica, ok? Então, falámos do ponto do meio quando falámos de Saturno e de Neptuno, e senti de começarmos então a falar agora, nesta etapa, neste percurso, dos planetas pessoais. No entanto, nós temos Sol e Lua, que não vos falei ainda. Sol, vocês a Lua sabem, não é? Sol representado pela circunferência e pelo ponto, a Lua representada por uma Lua, que a astrologia chama de luminares, ok? E os luminares têm um papel fundamental na nossa mandala astrológica, porque nos vão falar de uma espécie de dicotomia, de uma espécie de polaridade em nós, entre a dimensão da consciência, do propósito, daquilo que é visível, e a dimensão do inconsciente, do sentir, daquilo que é invisível. Como tal, hoje o Sol está a passar ainda no signo de Leão, já lá está há 19, quase 20 dias, pelo menos vai no grau 19 de Leão, e eu aproveitaria o tema da nossa sessão para aprofundar os temas de Leão e trazer maior simbologia para o significado e o sentido e o simbolismo do Sol, sendo que estou a falar de pontos, de figuras astrológicas que vulgarmente chamamos planetas, mas que não são planetas. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Para a astrologia nós designamos como planetas, mas eles efetivamente representam, vamos dizer, um sistema binário em nós entre a dimensão do sentir e a dimensão do propósito e consciência. Então, aproveitando o restinho do nosso tempo, depois de termos falado de retrogradações e de termos falado desta imagem do sistema solar e de Júpiter e Saturno como o fiel de uma balança que regula a dimensão do pessoal, interligada com a dimensão do coletivo através das dinâmicas de Saturno e de Júpiter, vamos então aprofundar um pouquinho no pensamento, na simbologia do Sol, aproveitando que ele ainda está a passar pelo seu domicílio. O Sol rege a energia de Leão, e é o único signo que ele rege, okay? É o seu domicílio, e vamos aferir um pouquinho mais do que representa a energia do Sol. Não é raro terem-me ouvido falar que o Sol representa. Desculpem, está muito calor, a janela teve que ser fechada por causa do barulho e eu tenho que beber água. Então, o Sol representa, na astrologia, há uma trilogia muito importante, isto que vem sempre mais fichas, não é? Há uma trilogia, vamos dizer, muito importante dentro da nossa mandala astrológica e que é importante nós refletirmos, que é a observação do nosso Sol natal, da nossa Lua natal e do ponto do ascendente. Esta trilogia faz uma síntese, vamos dizer assim, um triângulo que nos permite compreender uma trindade dentro de nós entre o que sou, Sol, o que sinto, a Lua, e como vou expressar isso na vida, o ascendente. Okay? Então é importante refletirmos estes três pontos. Nós havemos de falar, creio eu, se tivermos a oportunidade neste circuito de sessões, havemos de falar neste ponto do ascendente. Neste momento estou a querer dedicar este bocadinho de tempo que temos a aprofundar o sentido do Sol e a poder-vos trazer reflexões para a vossa própria jornada. Então, falei-vos do Sol como representante do propósito, aquilo que todos nós vimos cumprir à nossa jornada de evolução, ao nosso caminho na Terra, aqui encarnados a viver a nossa história, é honrar os dons e honrar o propósito e honrar o sentido daquilo que é representado pelo nosso Sol. O Sol está associado à força do espírito, é uma energia que está associada
Há o masculino, há a energia dadora, há a energia yang, há a energia fogo, ok? Sempre tudo energia de movimento para fora. E o Sol representa para nós o lugar onde nós vimos adquirir o máximo potencial daquilo que somos. Onde vimos, não é adquirir, é mal usada esta palavra, onde vimos experienciar e integrar o máximo de potencial daquilo que podemos ser e expressar com a nossa própria vida. Isso não está definido nem delimitado nos nossos mapas. Todos nós vimos honrar o nosso Sol, mas cada um faz este processo à sua maneira. E de acordo com a sua consciência, e de acordo com aquilo que vai descobrindo de si próprio, e de acordo com os testes de identidade e de crescimento que vai fazendo à medida que vai vivendo. Então, nós todos estamos num percurso de acordar os dons da nossa energia solar. Então, onde está o nosso Sol? Nós precisamos de refletir por casa. Nós já temos aí uma sessão que afloramos de forma leve o sentido e o simbolismo da casa. Pelo signo do zodíaco, creio que também já falámos de algumas boas vezes do sentido do signo, embora de uma forma, vamos dizer, aflorar mesmo, ok? Leve, subtil, não profunda, mas que nos permite já ter uma ideia. E à medida que formos estudando e aprofundando mais os temas astrológicos e fazendo o nosso próprio estudo, porque nós temos responsabilidade de continuar, se nos interessa, se é da nossa vontade, se é do nosso interesse, se é do nosso gosto, de continuar a aprofundar aquilo que nos faz sentido e aquilo que queremos continuar a desenvolver e a aprofundar. Então, não é nestas sessões que vocês vão aprender astrologia. Aqui podem acrescentar mais qualquer coisa ou não, ou podem desenvolver um pouquinho mais de curiosidade ou de interesse no tema. Então, quando pensamos no Sol, pensamos na figura central, como vos disse, Sol é a nossa estrela central, é à volta do Sol que nós orbitamos, e na nossa mandala ela vai representar exatamente a mesma coisa, o lugar que eu ocupo na minha própria vida, o centro da minha própria jornada. Acaba por ter muitos simbolismos, como eu vos disse, está associado à energia do espírito, está associado à energia do masculino, então podemos ter vários representantes para o Sol. Quando pensamos no nosso pai, ele é uma figura representada pelo Sol. Quando pensamos no nosso companheiro, no nosso marido, em homens significativos da nossa vida, mas particularmente o nosso companheiro par, o nosso par, e, de certa forma, o nosso pai, são representantes deste centro. Nós, quando somos muito jovens, quando somos crianças, orbitamos à volta deste pai e em torno desta mãe também, mas particularmente à volta do nosso centro, não é? O pai está, o Sol, vamos tirar a imagem do pai, o Sol está diretamente ligado à figura heroica, o pai herói, não é? Está diretamente ligada à busca por uma figura solar que detém, vamos dizer, a honra, o brilho, o heroísmo, a generosidade, os dons, as qualidades mais iluminadas do ser, não é? Então nós também queremos aprender ou queremos desenvolver a capacidade de fazer brilhar o nosso sol, a capacidade de fazer, de honrar a energia solar que transportamos em nós. Então não há nada mais importante, vamos dizer, no nosso caminho que honrar os dons solares que transportamos em nós. E isto tem várias expressões, porque nenhum de nós, não há um limite para esta expressão, para esta autoexpressão, não há um modelo, não há algo que nos diga que isto é para ser expresso de determinada forma, nós estamos a criar a partir daquilo que desenvolvemos interiormente dentro de nós, os dons do nosso próprio sol, e a criar a coragem, a autenticidade e a validade própria para podermos ser e expressar tudo isso que somos na nossa vida. Então, o Sol
como representante deste centro da vida que vivifica, que aquece, que nos brinda generosamente todos os dias com a luz, com a vitalidade, com o fogo que entusiasma, alegra, que nos dá. Vocês pensem na imagem de quando começam a surgir os primeiros dias de sol, após dias muito cinzentos e chuvosos, e nós abrimos as janelas cheios de alegria, sentimos o dia bonito e apetece ir fazer tanta coisa. De certa maneira, toda a explosão de vida quando os primeiros raios de sol começam a aquecer a terra na primavera. Então, os dons do sol são assim, cheios desta energia, desta alegria, deste entusiasmo que nos permite expressar generosamente os nossos dons e as nossas qualidades. Para tal, nós temos que ir fazendo testes de identidade, temos que ir correndo o risco de sermos quem somos. Então, o Sol, na nossa mandala astrológica, ao estar posicionado num determinado signo, vai vestir as qualidades desse signo. E nós vamos explorar como podemos honrar os dons do nosso Sol através das qualidades de cada um dos 12 portais da roda zodiacal, dos signos zodiacais. Ok? Então, seria talvez interessante para que vocês possam refletir um pouco, trazer para que sirva a todos. Nós somos 30 e muitos inscritos, embora poucos estejam aqui presencialmente. Talvez seja interessante poder oferecer a cada um uma imagem, ainda que muito ligeira, de como se pode expressar o Sol em cada um destes 12 signos. Ok? Estava só a fazer aqui um flashback, a ver o que posso acrescentar e poderíamos falar só especificamente e aprofundar especificamente no sentido da energia solar, mas creio que me apetece fazer esta viagem convosco pelos 12 signos, de forma a que eu possa aprofundar também esta reflexão de como fazer a mistura entre o signo onde um planeta está e o propósito e o simbolismo que ele carrega. Então, vamos imaginar que vamos começar a roda zodiacal pela energia de Carneiro, vamos imaginar que nascemos com o Sol em Carneiro. E aquilo que já sabemos até agora, até esta altura de Carneiro, que já temos vindo a falar, é que a energia de Carneiro é uma energia, de fogo, de qualidade cardial. Eu sei que ainda não aprofundámos isto tudo, quer dizer que a ação é uma palavra-chave para a energia de Carneiro, impulsividade, a vontade de expressar aquilo que sou de uma forma descondicionada, há um entusiasmo adicional, mas imaturo, para se expressar na vida. Há urgência de viver, há urgência de fazer, há urgência de ocupar o meu lugar na vida. Tudo isto são energias de Carneiro. O Sol, a partir de Carneiro, vem trazer a oportunidade de nós iluminarmos os dons da nossa jornada e aquilo que vimos cumprir através deste filtro. Então, por certo, nos testes de crescimento que fazemos quando temos o Sol em Carneiro, vamos aprender a lidar com a nossa impulsividade, com a nossa agressividade, com a nossa necessidade com a nossa urgência, com a nossa necessidade de ocupar o nosso lugar na vida, até que possamos recuperar para nós o melhor destas energias. Vamos dizer que, por ser uma energia inicial, é o princípio do zodíaco, não tem experiência ainda, é uma energia muito ligada ao instinto, muito ligada às necessidades instintivas e não conscientes tantas das vezes, porque ainda não há experiência, a experiência é feita à medida que caminhamos. Não estou a dizer que as pessoas que nascem com Sol em Carneiro não têm experiência de vida, nem trazem, nem são seres que já trazem sabedoria para a vida, trazem uns mais que outros, mas sem dúvida trazem, mas há esta urgência tal para me expressar que muitas das vezes a precipitação é um dos fatores que mais trabalha contra
o preenchimento e a satisfação deste processo de Carneiro. O Sol em Carneiro vem iluminar como é que eu posso me expressar na vida de forma corajosa, de forma independente, de forma autónoma, a partir de mim próprio, a partir das minhas próprias qualidades, a partir da segurança que desenvolvo em mim para ser quem sou, a partir da consciência que vou trabalhando para mim, no sentido de ser um ser, vamos dizer, individualizado, porque o objetivo das energias de Carneiro é criar um sistema de individualização onde eu me conheça como um eu separado, separado entre aspas, não isolado, mas diferenciado dos outros eus, não é? Ou dos outros, mas são outros eus. Então, em Carneiro, nós estamos a conhecer quem somos. E o Sol, em Carneiro, precisa de se conhecer e de se sentir e de se descobrir e de ter a coragem de se individualizar, de se tornar um ser autónomo, individualizado, seguro em si próprio, capaz de fazer o percurso da sua vida sobre os seus próprios pés, ok? Automotivado, é fogo, ok? Cheio de coragem, de iniciativa, de entusiasmo, a expressar os melhores dons e as melhores qualidades de Carneiro, que são a coragem, ok? Que são a coragem para existir, a coragem para enfrentar os medos, a coragem para enfrentar a aparente solidão, a coragem para enfrentar os aparentes conflitos da vida. Bom, tenho que move on, senão não consigo falar dos signos todos nesta jornada, não é? Então, se eu saio nesta história, nesta jornada, com o Sol, se eu chego aqui com o Sol a viajar no signo de Touro, eu venho fazer uma jornada de descoberta dos meus próprios dons através do signo que me permite desenvolver segurança e estabilidade para permanecer na vida. É isso que Touro faz. Então, os testes de Touro, quando temos lá o Sol, são os testes que nos permitem desenvolver uma segurança saudável, não no que eu tenho, mas no que eu sou, no que eu descobri de mim próprio, na capacidade de construir uma solidez que me vem de dentro e, como tal, claro que vou ter provas de momentos em que a minha segurança é questionada e momentos em que as minhas bases de segurança são testadas e momentos em que aparentemente perco o chão, perco a terra, perco a subsistência, ou perco a solidez debaixo dos pés, ou perco a estrutura debaixo dos pés, ou sinto-me em crise de valores, ou em crise daquilo que para mim tem valor na vida. E o Sol em Touro vem aprender a expressar, a partir da sua própria consciência, os prazeres e as alegrias autênticas de estar na vida, aprender a reconhecer a verdadeira beleza da vida e expressar e construir uma vida de estabilidade a partir do seu próprio eu, a partir da sua própria forma única de fazer este processo de aquisição de estabilidade e de segurança. Okay? Então, o Sol sobre Touro, e o Sol está em Touro no auge da primavera, é uma explosão de vida e de cores da vida e de expressões da vida que busca a estabilidade para existir. Quando esta estabilidade vem interiormente de dentro do trabalho de sólido, de construção e de consolidação interior, então Touro é a expressão da vida consciente a desfrutar da beleza e da infinita beleza e do infinito prazer e alegria de reconhecer a harmonia e de reconhecer a beleza de toda a vida na Terra, ou de toda a existência da vida na Terra. Então, Touro, Sol em Touro, o trabalho profundo de consciencialização que permite criar uma estabilidade, uma estrutura, uma segurança, permite o encontro com os dons próprios para
realizar o meu potencial na vida baseado numa segurança interna, interior, consolidada, de base, de dentro. Okay? Se eu venho com o propósito de me tornar um sol a partir da energia de Gêmeos, eu venho com o propósito de iluminar, vamos dizer assim, os meus processos de interligação com os outros, com a vida, com os meus pares, com os meus irmãos. Venho com o processo de aprender e estudar e conhecer e comunicar com todas as expressões de vida à minha volta, aprendendo a criar pontes e aprendendo não a separar, mas a iluminar o que existe de comum, a criar ligações, a criar relações, a criar inter-relação, a interligar a experiência. Então vamos dizer que os testes de Gêmeos será de um processo de integrar um Sol em Gêmeos, serão sempre os processos que nos levam a ter que debatermos com a divisão interior em nós, com a necessidade de saber, com a necessidade de saber muito, com a necessidade de aprender e de me polarizar com frequência em campos muito distintos e dispersos, e a possibilidade de eu iluminar para mim pontes entre estas partes. O processo do Sol em Gêmeos é iluminar as dualidades e trazer comunhão entre elas. A irmandade, que é uma coisa da energia de Gêmeos, porque Gêmeos pressupõe dois, não é? E os Gêmeos, mesmo na nossa experiência, Gêmeos são um par de irmãos, não é? Então, o reconhecimento da energia solar em Gêmeos é o processo de nós irmos compreendendo que aquilo que à partida parece tão distante, tão dispar, tão dividido, tão separado, tão contrário, faz parte de uma mesma realidade e que pela superação da dualidade mental nós podemos construir pontes que ponham tudo em contacto e não ter posturas, vamos dizer assim, de pensamento, de entendimento, de compreensão da vida que nos possam segregar, separar e dividir. Gêmeos está feliz quando está em relação, precisa de outros. Não é um signo nunca que possa crescer e evoluir sozinho. Precisa dos seus pares opostos, precisa da complementaridade, precisa de interligar o cima com o baixo, o direito com o esquerdo, o dentro com o fora, ok? Precisa de construir pontes nestas três direções, nesta trindade. Precisa de fazer interligação e relação com esta trindade, ok? Então não é só o comunicar sem um propósito. Um Sol em Gêmeos pode perder-se muito na comunicação levezinha, na comunicação sem ser muito, uma comunicação muito construtiva ou que permita algum crescimento, mas será sempre superficial e nunca preencherá a necessidade de interligar esta trindade que habita em cada um de nós, ok? E que podemos brincar com ela e dizer que é integrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Ou integrar as polaridades em nós com a nossa própria mente distorcida e que se vai trabalhando para que seja cada vez menos distorcida e cada vez mais una ou cada vez mais interligada com ambas as experiências, ambas as polaridades, ambas as expressões de vida. Se nós vimos fazer um caminho que o Sol, quando o Sol estava a atravessar pela energia de Caranguejo, nós efetivamente vimos trazer consciência e luz aos temas lunares. É como se tivéssemos um contrassenso dentro de nós. O Sol não gosta de estar em Caranguejo, o Sol gosta de estar em Leão. E Caranguejo é o domínio da Lua, mas é como se nós viéssemos iluminar os processos inconscientes em nós, os processos emocionais em nós, os processos interiores em nós. É como se viéssemos acender uma luz dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio caminho de assentar e poisar e chegar a casa
dentro de nós próprios. Então, caranguejo é o signo que nos leva a lidar com as dimensões inconscientes e emocionais. Um sol em caranguejo precisa de iluminar as dimensões emocionais, sensíveis, empáticas, ancestrais, de antepassados, dentro de nós próprios. Os temas da família vão ser sempre muito importantes e o palco desta iluminação, muito provavelmente, é no conflito ou na necessidade de integrar os temas que nos surgem a partir das dinâmicas familiares, ok? Caranguejo sempre vai estar diretamente ligado com a energia do que é próximo e familiar, do que é o ambiente próximo, aquilo que está para dentro das paredes da minha própria casa, aquilo que está dentro do meu íntimo e que eu não expresso assim com tanta fluidez e leveza, porque às vezes é muito inconsciente, às vezes não temos muita propriedade sobre isso que nos habita. Então, se temos o sol em Caranguejo, nós estamos a desenvolver um processo de desenvolver segurança interior para expressar a minha sensibilidade, para expressar a minha empatia, para expressar a minha necessidade na vida, para expressar o meu autocuidado para com os outros, mas antes de ser para com os outros, para comigo mesma, de eu ser capaz de encontrar uma base segura onde poisar. É uma base emocional, não é uma base sólida como a de touro, é uma base emocional segura e estável que me permita sentir que tenho um poiso, que tenho um lar. Vamos dizer que é a construção de um lar interior dentro de nós próprios para que eu possa expressar os meus dons de caranguejo. E caranguejo é sempre um signo associado ao feminino, associado à maternidade, associado ao cuidado aos outros, associado à necessidade de cuidar das dores dos outros. Faça ressalva, nunca sem antes cuidar das nossas, porque senão vamos viver em carência, em fome. Estes serão os temas de caranguejo: dar, 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 cuidar, 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 cuidar e não ser cuidado. Se temos o sol em caranguejo, precisamos de iluminar a nossa necessidade de autocuidado, de nutrição própria, de atender à nossa criança interna, de atender às nossas necessidades, até que possamos estar na vida como quem está em casa, à vontade, não é? Na base, centrado, apoiado e sustentado, sustentação na vida, ok? E uma sustentação que nunca pode vir de fora. E quanto mais pedimos que ela nos venha de fora, ou nós mais tentamos que ela nos venha de fora, mais esta sustentação nos é negada do exterior, de forma a devolver-nos a nós próprios, de forma a devolver-nos às nossas carências, às nossas dores familiares, ancestrais, dos nossos sistemas familiares, daquilo que nos habita e que tantas das vezes é inconsciente. Se o sol está ali, nós vimos iluminar estes temas todos e vimos trazer luz a estes temas todos que eu apontei, de forma a que nós possamos expressar de forma autêntica, generosa, genuína, como é aquilo que o Sol busca fazer a partir do filtro de caranguejo. O Sol busca ser um cuidador no mundo, busca ser uma grande mãe no mundo, busca ser alguém que cuida e nutre os outros a partir de um lugar amoroso, de um lugar de sustentação, de apoio, de colo, que nunca será pleno, verdadeiramente autêntico e genuíno, se quem está a oferecer este colo está extremamente carente, debilitado, solitário, e ainda não compreendeu que é fome de si próprio que tem. Ok? Então, este processo é um processo trabalhoso, especialmente porque está associado. Claro, está a dizer que será sempre muito importante ir olhar para as dinâmicas da Lua, quando se tem o Sol em Caranguejo, como será importante ir olhar para as dinâmicas de Mercúrio, quando se tem o Sol em Gêmeos, como será importante ir olhar para as dinâmicas de Vênus, quando se tem o Sol em Touro, como será importante ir olhar para as dinâmicas de Marte, quando se tem o Sol em Carneiro, ok? Porque vamos ter pontos adicionais, energia adicional. Vou ter que acelerar um bocadinho, meus amores. Então,
com o Sol em Leão, e nós até temos alguns vídeos disponíveis da Lua Nova e da Lua Cheia de Leão, se quiserem podem solicitar acesso a eles para aprofundarem o tema, mas com o Sol em Leão, o Sol está no seu melhor, está à procura de se expressar na sua totalidade e na sua plenitude. O Sol em Leão busca a expressão autêntica, genuína, verdadeira, generosa dos seus próprios dons. Claro que eu não tenho nada para expressar enquanto não mergulho dentro de mim própria, numa busca de autoconhecimento, numa busca de testes de identidade e de dons solares divinos em nós, daquilo que gosto, daquilo que me dá prazer, daquilo que me dá alegria. Recordo que há uns tempos chegámos a esta conclusão que para desenvolver os dons de Leão, e todos temos Leão nos nossos mapas, mas especialmente se temos o Sol em Leão, nós precisamos de desenvolver atividades que nos deem prazer e alegria, atividades que nos permitam brincar. Nós, se somos crianças com Sol em Leão, por favor, deixem as crianças todas, mas deixem estas crianças brincar muito, 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 porque é através da brincadeira, do prazer, da alegria, das atividades que eu desenvolvo como hobbies, como atividades que me preenchem porque gosto delas, porque me dão um senso de que a vida é boa, porque me devolvem um senso de que, pá, eu sou bom nisto, eu gosto de fazer isto, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de nadar, eu gosto de, sei lá, de jogar alguma coisa. Todas estas atividades lúdicas, que são atividades que Leão gosta, são atividades que dão prazer e permitem o reconhecimento do valor próprio. Se eu não experiencio, se eu não brinco, se eu não me expresso, se eu não corro o risco de me expressar para testar se isto é bom ou não, se gosto, se não gosto, se tenho talento ou se não tenho talento, como é que eu vou entrar em contacto com os meus dons? O signo de Leão é o signo da criatividade, é o signo dos dons, do espírito. O Sol é aquilo que nós vimos realizar como propósito da nossa jornada, para além de toda a simbologia que tem envolvente. O Sol representa o que cada um de nós vem aqui cumprir. Isso está contido na mensagem do nosso Sol, no nosso mapa. Então, se temos o Sol em Leão, precisamos muito, muito, muito de desenvolver tarefas lúdicas, atividades prazerosas que nos permitam entrar em contacto com o que nos nutre e alimenta, está bem? Perdão, com aquilo que nos pode dar um campo de experiências para nos conhecermos e para nos despertarmos como seres criativos, seres que escolhem viver em generosidade, em alegria, em pura bênção, porque o sol não pede licença para nascer todos os dias de manhã, nem pede licença para nos aquecer, nem para dispensar as suas sementes de vida, o seu calor, a sua luz. Ele naturalmente faz aquilo que tem que fazer. Assim é o Sol em Leão, ele naturalmente tem que expressar aquilo que tem que expressar. Há tarefas e há temas que precisam de ser vencidos em Leão, temas que estão muitas das vezes associados ao ego, seja a ser vivido em excesso ou em falta, em carência, porque vou usar a palavra mau, tão mau é expressar o meu sol em Leão em exagero e, como tal, ser demasiado egocentrado, querer buscar sempre o centro das atenções, buscar sempre o lugar de destaque, buscar sempre ser visto, como é vamos dizer, uma disfunção quando eu me encolho, não quero ser visto nem reconhecido e, de certa forma, fujo ao meu propósito por essa fuga, por esse desconforto em ocupar o meu lugar. Qualquer Sol em Leão vem aprender a expressar-se autenticamente, vem aprender a descobrir os seus dons, são únicos, ninguém lhes pode apontar, é uma descoberta de quem sou eu e o que tenho de valor para acrescentar à vida, que luz é esta, que visão é esta, que ser é este, que eu sou e o que é que eu posso contribuir para o mundo, para a vida, o que é que eu posso acrescentar, como é que a minha luz, como é que a minha consciência, como é que a minha existência
pode beneficiar a vida maior do que eu mesmo. Se eu vivo egocentrado, eu fico aquém também, e dependente da aprovação, dependente do aplauso, dependente dos olhares, dependente do destaque, dependente da visibilidade que eu tenho para os outros, especialmente os meus especiais, aqueles a quem eu quero causar boa impressão, a quem eu quero agradar, para quem eu quero ser especial. Então, queremos liberdade e fluxo, o signo que se opõe é Aquário, queremos liberdade e fluxo nestas dinâmicas, e esta liberdade e fluxo depende muito da capacidade de nos tornarmos a nós próprios libertos e livres desta necessidade de ser especial para alguém. Nós precisamos de ser especiais por nós próprios, porque honramos o nosso lugar na vida e porque cumprimos a nossa jornada de forma autêntica, de forma a expressar na vida um, a plenitude do ser que somos, a totalidade do ser que somos, a plenitude dos recursos, dos dons, daquilo que nos habita como aspiração, como inspiração, como dons do espírito, como dons solares. Então, precisamos de aprender a expressar isto. Então, Sol em Leão, esta é a tarefa. Se o nosso Sol está em Virgem, é através do filtro do signo do aperfeiçoamento que nós vimos ocupar o nosso lugar. A melhor expressão desta qualidade de energia é tornar-se útil, produtivo e prático e funcional na nossa própria vida. No entanto, a energia de Virgem carece de um aperfeiçoamento associado à energia da imperfeição, vamos dizer, à energia que nos solicita um auto-aperfeiçoamento. A crítica, vamos dizer que é o calcanhar daqueles da energia de Virgem. A autocrítica ou a crítica para o mundo exterior é muitas das vezes impedimento para crescer. A necessidade de ser perfeito, a necessidade o elevado nível de exigência autoimposta é também demasiado e muitas das vezes obstáculo a que nós possamos ocupar o nosso lugar. Então, o processo da energia solar por Virgem é um processo que nos pede a consciencialização sobre os temas que temos em nós próprios que vir a aperfeiçoar, sobre a forma como a nossa própria vida pode servir, pode acrescentar, pode ser útil e pode produzir algo de bom para o mundo, sobre a forma como complementamos a vida com isto que nós somos, tendo a consciência de que não somos perfeitos, ok? O nosso método não é perfeito, nem sequer somos plenos em nós próprios, é como se nos faltasse sempre algo, é como se andássemos sempre à procura do missing link, de algo que nos falta, não é? E esse algo que nos falta, bom, não vou explorar, ok? É sempre como andássemos à procura de algo que nos falta, e como tal, esta energia de Virgem vai sempre trazer os processos de dualidade, da necessidade de encontrar uma espécie de uma síntese, da necessidade de não ser tão exigente, tão crítico, tão rígido com o exterior ou connosco próprios, e da necessidade de, se temos recursos e dons, e temos, porque na etapa anterior, se temos o Sol em Virgem, é porque já passámos a etapa de Leão. Não quer dizer que não haja nada para integrar na etapa de Leão, claro que há, mas simbolicamente já passámos a etapa de Leão, então já houve uma passagem pela descoberta do signo dos dons e das qualidades e do propósito, vamos dizer assim, maior de vida. Então, se eu descobri que sou um excelente organizador de espaços, se eu descobri que tenho um talento especial para pintar, se eu descobri que tenho uma voz especial para cantar, e se isso é um talento, é um dom e é algo que me dá prazer, mesmo que eu saiba que não é perfeito, mesmo que eu saiba que tenho muito percurso pela frente para aprender e aperfeiçoar, é a minha missão. Engraçado. É a minha missão eu colocar isso que eu descobri de mim a servir através da energia de Virgem. É um signo que está muitas das vezes associado aos cuidados de saúde, aos cuidados de serviço ao próximo, a sermos
tem um apelo muito grande de necessidade de utilidade e serviço. Quando não produz, quando não é útil, adoece, ok? Registem que a energia de Virgem, quando não está a funcionar, quando não é produtiva, quando não está a cumprir o melhor do seu propósito, tende a somatizar, tende a desenvolver frustrações que mais tarde ou mais cedo vão desenvolver questões com a saúde física, com o bem-estar físico. Então, Sol em Virgem precisa de se aperfeiçoar, precisa de se tornar útil à vida, precisa de funcionar e pôr-se a servir com o que tem, com o que sabe, com o que pode, com o que quer, com o que escolhe, e abrir mão, vamos fazer um processo de humildade que permite abrir mão daquela exigência de perfeição e fazer a sua parte e desenvolver a tolerância também para com o mundo, para com as imperfeições do mundo. Então, em Virgem, estamos a desenvolver alguns dons, como a capacidade de funcionar e ser útil com as coisas como estão, a capacidade, de certa forma, de desenvolver o dom da humildade e me moldar e me adaptar, ok? E não exigir que a vida seja diferente daquilo que ela é, e de certa forma também desenvolver o dom da tolerância para com os outros que também ainda não são perfeitos e de certa forma têm as suas arestas também para limar. Então há muito este ter que lidar com exigência, ter que lidar com rigor, ter que lidar com um senso de perfeição demasiado elevado e difícil de cumprir, que muitas das vezes nos impede de fazer, nos impede de ocupar o lugar e nos traz frustração, doença, desapontamento, inadequação, culpa tantas das vezes, e precisamos de certa maneira, alquimizar estes processos. Este alquimizar vem das minhas próprias energias natais, mas de certa maneira há uma alquimia na energia de Virgem que permite sair da dualidade mental e permite ver as coisas como a partir de um lugar diferente que permite ser útil e servir a vida. Então, Sol em Peixe, desculpem, Sol em Virgem, desenvolver técnicas, aprender, mas deflagrar, vamos dizer assim, as nossas faltas de humildade, as nossas exigências demasiado elevadas, demasiado iludidas, demasiado exigentes, a nossa crítica excessiva e aquilo que nos impede de, em vez de sermos vítimas da vida, de nos tornarmos nós próprios agentes, nós próprios a funcionar para que a vida se torne esse lugar com o qual nós sonhamos, com o qual nós idealizamos, com o qual nós esperamos ver realizado ou materializado na vida. Então, Virgem, precisamos de ajoelhar, não é? É um bom símbolo, ajoelhar e render-nos à vida como ela se apresenta e fazer a nossa parte, ok? Se o nosso Sol está em balança, aquilo que mais precisamos de desenvolver, os dons que vimos expressar, a consciência que vimos expressar na nossa vida, é uma consciência que nos pede equilíbrio, nos pede proporção, justiça, tal e qual, que nos pede que nós próprios sejamos tão equilibrados como o fiel de uma balança. Ok? Então, para tal, balança vai estar sempre a lidar com as suas desproporcionalidades, nem sei se isto existe, com as suas dualidades, com a polarização, com a necessidade de equilibrar as polaridades, com a necessidade de encontrar uma forma de lidar com aquilo que é importante para si, com aquilo que preza nos outros, com uma necessidade de fazer a paz dentro das suas próprias dinâmicas interiores e ser símbolo e expressão dessa paz na própria vida. Então, Balança vem lidar com os temas associados à relação, associados à parceria, associados ao equilíbrio das relações de nós próprios com os outros, associado aos temas da beleza, da harmonia, porque é regido por Vênus, não se esqueçam, falámos de Touro, que é regido por Vênus, aqui é Vênus como o arquétipo do amor, da beleza, do que é bom, do que é prazeroso, mas ao nível da forma de me relacionar, não ao nível da sobrevivência na vida, como é em Touro, não ao nível daquilo que eu experiencio com a construção e com o ocupar o meu lugar na vida material, mas daquilo que eu experiencio quando
quando ocupo o meu lugar na relação com o outro e começo a encontrar um meio caminho, um concílio interior, um equilíbrio interior entre as partes em mim, entre as dualidades em mim, entre os conflitos internos em mim. Porque sim, balança é o signo da relação, é o signo que vai sempre em busca de relação e que as relações trazem sempre tema importante para a sua vida, uns mais que outros, mas balança ilumina-se, ocupa o seu lugar e descobre o seu propósito através das relações. Por isso, se não se relacionar por alguma razão, e essa razão pode ser muitas das vezes a pouca coragem para correr o risco, pode ser muitas das vezes as dores associadas àquilo que correu mal anteriormente, mas balança para ocupar o seu lugar precisa de estar em relação com o mundo, com a vida e de estar em relação com a vida a partir desse equilíbrio que desenvolve em si próprio. Ok? Não dá para ter uma. Balança é um fiel de balança, exatamente sempre alinhado em busca de equilibrar estes pratos da balança. Então, este equilíbrio é o equilíbrio que vem de dentro. Ok? O Sol em balança está à procura de proporção, de equilíbrio e de encontrar, vamos dizer, a pacificação dentro de si próprio. Nunca a paz no mundo será real para um balanço e para todos nós se nós não integrarmos esta dimensão de equilíbrio e de proporção em cada um de nós. Então, a maior batalha que nós travamos na dificuldade de relação com o exterior, com os outros, com o social, com o coletivo, a maior batalha é uma batalha que existe dentro de cada um de nós e que se expressa fora como as assimetrias nas relações humanas, ok? Nós ainda estamos a aprender, ok? Reparem, é muito simbólico. Nós ainda estamos a aprender como humanidade as corretas relações. Reparem que o eixo sob o qual, para nós, a astrologia começa, ou seja, o ano novo astrológico começa a partir de Carneiro. E quando chegamos ao sétimo signo, que é a balança, nós temos o eixo da relação. Se eu vou tentar fazer aqui uma coisa para ficar visível, vou atualizar o mapa e vou talvez avançá-lo um bocadinho, só para a gente conseguir que ponhamos ali o signo de Carneiro, para ficar visível, ok? Vamos pôr Carneiro no ascendente. Ok, fica mais fácil de eu apontar e de vocês poderem entender. Então, quando temos Carneiro no ascendente, eu disse-vos que o zodíaco, que o ano novo astrológico, tudo começa para a linguagem astrológica, a filosofia, a visão, a sabedoria astrológica começa em Carneiro. E nós estamos encarnados na Terra com este conhecimento astrológico e Balança, que era o signo que eu estava a falar, aparece como o sétimo em relação a Carneiro. Eles formam um eixo em si, que é o eixo da relação, o eixo da individuação e da relação. Em Carneiro, como eu disse, o Sol está a desenvolver um processo, um trabalho de reconhecimento, de individuação, de coragem para ser e de segurança para caminhar sobre os seus próprios pés e da capacidade de individuação. Então, em balança, essa capacidade de individuação é posta à prova para que eu me possa relacionar de forma harmoniosa, se tudo correu bem, com outro ser que também se individuou. Apetece-me dizer, o busilis da questão entre balança e entre o eixo de Carneiro e balança, ou seja, o eixo das relações, da individuação e da relação, é que dificilmente nós vamos para as relações como seres que trabalhamos a individuação. São poucos de nós, somos poucos de nós que trabalhamos vamos dizer, a independência em relação aos outros, a segurança para caminhar a vida nos nossos próprios pés, o autoconhecimento para sabermos quem somos, o autoconhecimento para conhecermos os nossos próprios limites. Então, quando pulamos para a balança, muitas das vezes, e todos nós temos necessidades de relação, mas vamos com as nossas carências, com as nossas inseguranças, com as nossas distorções, com as nossas poucas capacidades de negociação. E como seres humanos, nós vemos, está expressa em toda a Terra, nós ainda não nos sabemos relacionar. Então, o ser humano ainda está
a desenvolver competências de relação, de negociação, de capacidade de comunicação com o outro, de capacidade de entendimento com o outro, e enquanto humanidade nós ainda estamos a trabalhar o eixo do eu e do outro. Enquanto vida coletiva e vida individual, nós é o nosso calcanhar daqueles. É por isso que ainda vivemos um mundo com expressões de guerra. Carneiro é o signo da guerra, balança é o signo da paz. Balança é quando nós tomamos consciência das polaridades. Carneiro é onde nós degladiamos uma polaridade contra a outra para, de certa forma, que haja um vencedor. Então nós precisamos de aprender que estas batalhas existem dentro, não existem fora. Enquanto houver seres humanos com pouca capacidade de autoconsciência e de trabalho pessoal para se autoequilibrar, as assimetrias vão existir no mundo, as dualidades vão existir no mundo e as guerras vão sempre mais ciclicamente aparecer no mundo como expressão da desarmonia do individual, de cada um dos indivíduos que habita a Terra, e o grande ser expressa, a humanidade expressa, é o espelho daquilo que o coletivo de individuais expressa. Então, quanto mais de nós trabalhar para esta integração, isto é um tema deste agora, falei-vos disto na lua cheia, se quiserem peçam, quem não se inscreveu, peça o áudio, que eu encaminho com alegria e logo se vê se o deixo disponível e publico para todos, ainda estou a ponderar tudo isso. Então, o grande trabalho de todos nós é encontrar esta dinâmica de equilíbrio e de ponto do meio, de sanação entre como é que se diz? Como é que se diz? A bipolaridade que todos nós temos dentro. Todos nós somos bipolares. E enquanto nós não conseguirmos encontrar a cura para a nossa bipolaridade, nós vamos viver oscilações e vamos viver o caos entre a relação desta bipolaridade em nós. Okay? Então nós precisamos de nos trabalhar para nos reconhecermos como bipolares e para conseguirmos recentrar a nossa bipolaridade. Okay? Mas nós podemos saber isto sempre que compreendemos que toda a nossa experiência na Terra é dual, é polarizada, até a própria Terra tem dois polos, não é? Tem dois movimentos, tem de certa forma todos os dias são caracterizados por dois extremos opostos, dia e noite. Não me quero perder, desculpem, estou a tomar tempo com isto, mas é importante. E o meu intuito quando me sento aqui não é só ensinar-vos astrologia, é trazer consciência que possa ser útil a todos nós, inclusive a mim, no nosso caminho de evolução e de sanação entre as dualidades e as polaridades que habitam em nós. Então o caminho do meio é o caminho de nós não sei a palavra que queria usar, de nós, de certa forma, despertarmos, era isto, despertarmos para esta natureza dual e percebermos e compreendermos que é em nós que nós trabalhamos estas assimetrias, ok? Balança vem depois de Virgem. Se nós não nos tivermos aperfeiçoado e reconhecido as nossas imperfeições e reconhecido as nossas qualidades e, de certa forma, nos termos posto ao caminho de servir e aperfeiçoar à medida que caminhamos, então balança nunca se pode cumprir como o signo dos equilíbrios. Balança nunca poderá ser um signo de proporcionalidade, de justiça, de equilíbrio e de liberdade, de circulação, de fluxo, de amor, ok? Como pede a energia de Vênus e como pede o reconhecimento desta necessidade da paz que todos nós transportamos dentro. Bom, e de seguida, se nascemos com o Sol em Escorpião, só um bocadinho. Se nascemos com o Sol em Escorpião, saibam que vimos todos com o Sol em Escorpião aprender a ser em nós próprios um laboratório alquímico, ou seja, vimos aprender a fazer, a colaborar e a trazer consciência aos nossos próprios processos e traumas, processos magoados e traumas, e vimos aprender a fazer alquimia com as nossas dores, a fazer um processo de metamorfose, de iluminação daquilo que é sombrio
apodrecido, estagnado e que está morto dentro de nós e que precisa de ser liberto para que a vida se renove. Escorpião é o signo que se opõe a Touro. Em Touro falei-vos de uma segurança de uma construção, de uma solidez, de uma segurança na vida. O signo de Touro Escorpião fala-nos da ciclicidade da vida, entre tudo o que nasce um dia tem o fim. Escorpião vem aprender a lidar com perdas, vem aprender a libertar-se dos seus traumas, vem aprender a libertar-se da necessidade de se defender da vida, de se defender dos medos, vem aprender a libertar-se da necessidade de ter controle sobre a vida, de ter poder sobre a vida e de se sentir ameaçado, e vem aprender a desenvolver um poder interior. Temos o Sol em Escorpião, vamos sempre evoluir e tomar consciência a partir de crises muito profundas, transformadoras, que doem tanto mais quanto mais nós lhes resistimos ou lhes fazemos frente, que doem tanto mais quanto mais nós não abrimos mão do poder, nós não abrimos mão do controle ou não abrimos mão da posse, daquilo que achamos que possuímos. Então, Escorpião é o signo que nos pede que aprendamos a viver de mão aberta, que larguemos o bastão do poder para perceber que o poder permanece em nós a partir de um novo lugar, a partir de um lugar de confiança e não de puxa e empurra as circunstâncias da vida. Tudo o que é controlo em Escorpião está a ser iluminado pela presença do Sol neste signo, e os processos de Escorpião, então, sempre vão fazer adentrar mundos escondidos, ocultos, nos infernos pessoais. É a partir daí que nasce a luz do próprio Escorpião. Escorpião é o sobrevivente da batalha, é aquele que de certa forma renasce, é aquele que morre e renasce na mesma vida para uma consciência completamente diferente, é aquele que enfrenta perdas muitas para aprender que nunca nada de essencial se pode perder, é aquele que enfrenta mortes muitas para aprender que a morte não existe como tal. A morte é um fim de ciclo que sempre se renova e sempre se transforma. Então, Escorpião está a lidar com isto tudo. As batalhas de Escorpião são batalhas associadas à natureza do desejo, à natureza dos instintos, à natureza dos medos e da necessidade de se defender dos seus demónios, da necessidade de se defender dos seus medos mais ocultos. E eu digo muitas das vezes nas minhas consultas que se tens medo de alguma coisa, então em consciência dispõe-te e abre-te a atravessar esse medo, porque a vida vai-te trazer um a um todos os medos que tu transportas dentro de ti, como forma de te libertar e de te dar e de te abrir caminho para o verdadeiro fluxo da vida. Então, Escorpião, se temes, se tens medo de alguma coisa, abre-te à possibilidade, abre-te ao processo de permitires conscientemente, aceitares conscientemente que efetivamente esse medo tem que ser atravessado, e se te continuas a negar atravessá-lo, o mais certo é que o atraias à tua própria vida, porque a vida é circulação e movimento, não permite estagnação. Como escorpiões, vamos sempre ter, e estão três nesta sessão, não é? Pelo menos, Maria da Graça, não sei. Bom, já dedurei os escorpiões desta sessão. Então, de certa forma, teremos sempre que mergulhar nestes processos alquímicos de profunda transformação. Eles são o nosso maior bem para poder renascer para a verdadeira luz, a luz que é iluminada a partir de dentro. É debaixo, é no terreno das trevas, das sombras, no submundo, naquilo que não vemos, na terra debaixo dos nossos pés, no fundo da terra, que se acumula o mais sombrio, o mais escuro, mas também os minerais e as pedras mais preciosas que temos ao cimo da terra. Então é de dentro da terra que vem tudo de precioso e que vem tudo de sombrio, ok? E de certa maneira iluminar as sombras de um quarto escuro é o processo de Escorpião. Para isso temos que aceitar entrar dentro dele e enfrentar um a um os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas perversões, os nossos medos, as nossas obsessões, aquilo que nos impede de verdadeiramente viver
a ciclicidade da vida com fluidez, naturalidade e com confiança, ok? Então, Escorpião vem fazer a alquimia da natureza passional e da natureza do desejo para que estas duas forças possam servir o caminho de evolução da vida. Um Escorpião regenerado é um curador, um Escorpião regenerado é alguém que, por onde passa, vem ajudar os processos de transformação, vem ajudar os processos de iluminação, vem ajudar a sanar a dor do trauma, da perda, porque ele próprio já passou por esse percurso, por esse caminho, por esse processo. Então fica a reflexão, desculpem que está longo a sessão, mas preciso trazer isto, foi o que nos calhou na ficha hoje. Se nascemos com o Sol em Sagitário, nós vimos fazer um processo de iluminação e de busca do sentido e da direção da nossa vida. Sagitário é regido por Júpiter, é o signo da fé, é o signo que nos fala da verdade, da ética, do propósito, da expansão de horizontes, da necessidade de ver mais longe, da necessidade de expandir o meu horizonte, da necessidade de abraçar mais mundo, da necessidade de aprender novas linguagens, novos conhecimentos, da necessidade de contactar com a filosofia, a sabedoria, a religião, aquilo que me permite expandir em consciência, que me permite aumentar a minha luz interior. E depois do processo de Escorpião, que passámos o processo da alquimia e de enfrentar as trevas, acende-se a luz de Sagitário. Então, Escorpião é o signo que antecede Sagitário, após a batalha com as nossas próprias trevas interiores, com o nosso lado animal, instintivo, visceral, rancoroso, porque o Escorpião tem isso tudo de mal também, o lado vingativo. Vocês vão ler coisas sobre Escorpião e aparecem aqueles bichos, papões de 7 cabeças, as sombras todas de Escorpião. Escorpião é extremamente vingativo quando não tem consciência para entender aquilo que vivenciou. Escorpião é extremamente possessivo quando não tem sabedoria para entender a ciclicidade e a fluidez e a circulação da vida. Escorpião é extremamente agarrado emocionalmente quando não tolera enfrentar o medo da perda, da morte, do fim de ciclo. É? Então, quando enfrenta, quando consegue transcender esses processos, encontra-se a luz de Sagitário. Sagitário vai à procura de compreender, de entender, de estudar, de saber, quer a verdade. Sagitário quer a verdade da vida, busca a verdade da vida. Então é um signo de fogo também, o último, não é? Que nos fala de aspiração, de motivação, de entusiasmo, mas de busca do sentido que vale a pena perseguir com a minha própria existência, com a minha própria jornada. Se eu tenho o Sol em Sagitário, eu venho aprender a expressar-me através disto que é a minha verdade, através disto que é a minha filosofia, através disto que é o meu sistema de ética. Eu venho aprender a expressar os dons do meu espírito, daquilo que sei que transporto em mim e a ensiná-los à vida, não sem antes fazer um processo de, vamos dizer assim, transformar e abrir a minha sabedoria a mais mundo, que é o signo oposto, Gêmeos, não é? Porque podemos ficar muito cegos e muito focados na nossa própria verdade, na nossa própria forma de ver as coisas. Então, se nascemos com o Sol em Sagitário, precisamos não ser teimosos naquilo que é a nossa verdade, precisamos de nos abrir à flexibilidade da multiplicidade de verdades, de sabedorias, de coisas, como eu dizia no início, não é? Que nós nunca saberemos tudo, a não ser que conseguíssemos ver a vida como de uma forma holística, como uma plenitude, como uma totalidade, e não, nós ainda vivemos de forma polarizada e ainda identificamos apenas parte da história, parte do conhecimento. Estamos a aprender a viver, a vivenciar os extremos para nos podermos reposicionar e polarizar e recentrar no centro destas polaridades. Então, enquanto vivemos polarizados, vamos a teimar com os outros, eu é que sei, a minha verdade é que é válida, a minha religião é que é boa, o meu sistema de crenças é que vale a pena, os meus valores são mais éticos que os teus, aquilo que eu vejo no mundo tem mais valor do que tu vês no mundo, etc. E aqui também se fazem guerras, aliás, as guerras santas, não é? As guerras santas são guerras que metem
vamos dizer, fundem a energia de Carneiro com a energia de Sagitário. Sagitário traz também muito a dimensão do fanatismo, a dimensão de uma teimosia muito exagerada e aguerrida. Recordem que Júpiter é o planeta que expande tudo o que toca, é o benéfico, mas também é o exagero, também é o excesso, quando não há o quê? Consciência. Então, se eu nasci com o Sol em Sagitário, venho aprender a desenvolver também a flexibilidade para que eu não tenha uma visão fanática, excessiva, demasiado focada, demasiado centrada naquilo que para mim é a minha verdade, ou seja, eu preciso de trazer para dentro essa noção de verdade que transporto em mim, mas preciso de estar aberto à não evangelização à bruta do mundo, não é? Para não correr erros e não repetir erros do passado. Então precisamos de refletir sobre isto. Se temos o Sol em Sagitário, precisamos de refletir onde somos exagerados, porque o Sol é generoso e também é expansivo e também é uma energia de irradiação, e a partir de Sagitário pode haver uma excessiva teimosia e um excessivo foco e teimosia é a boa palavra, ok? Mas como se tem dito ultimamente aqui para os meus lados, pela minha casa e no meu círculo de amigos, só existe um teimoso porque existem dois, não é? Ninguém a teima com ninguém se não houver dois lados. Então nós precisamos ter consciência disto. A teimosia é uma coisa que nasce de dois, uma teima, cada um dos dois a teima no seu lado. Então precisamos de perceber que a síntese desta nossa conversa hoje nos está a trazer o tema do equilíbrio, o tema da proporção, o tema de encontrar uma via harmoniosa para vivermos a nossa jornada, e sempre que nós extremamos a nossa postura, nós criamos conflito e desencadeamos, vamos dizer, a desarmonia entre os ciclos. Se eu estou num balancé e vou para o extremo de um balancé, automaticamente o outro extremo eleva-se, não é? E se alguém que está no outro extremo do balancé estiver lá e fizer força para baixo, não é? Eu vou para cima. Então andamos em arritmia de ritmos, ai meu Deus, que redundância, mas andamos em arritmia, em picos extremos, em tensões máximas, porque não encontramos o equilíbrio ainda dentro de nós. Ok, os outros, aquilo que está fora, sim, mas os outros, aquilo que está fora, nós não temos controle nem real poder sobre eles, e, de certa maneira, a forma de nós respondermos a isso que está fora de nós, que nos é expresso de fora, é que faz toda a diferença na jornada. Então, se eu sou consciente e os outros não, eu tenho a obrigação de encontrar vias, primeiro de não me descentrar e depois de me relacionar, vamos dizer assim, com o exterior, porque estamos aqui para crescer individualmente e em conjunto, de me relacionar com a vida sem ter que ser no conflito, sem ter que ser a gerar mais separatividade, mais distorção, mais guerra, mais confronto, mais conflito, ok? Então é engraçado isto vir nestes três últimos signos que antecedem o fim da nossa conversa de hoje. Falta Capricórnio, Aquário e Peixes, são três signos que nos põem em contacto mais com esta dimensão do coletivo. Vamos dizer que até ao nono signo do zodíaco nós estamos a fazer um caminho de crescimento e de evolução em tudo isto que o zodíaco representa nestas 9 etapas. Se nasce com o Sol em Capricórnio, bom, Capricórnio vem para expressar a sua mestria e elevar, vamos dizer, a experiência da Terra, e de nós a viver na Terra a um caminho de mestria, a um caminho de sabedoria, a um caminho de aceitação do compromisso para com a vida, a um caminho de cumprir a promessa de me expressar e ser quem sou. Se eu estou a viver a minha jornada a partir de Capricórnio, bom, uma das lutas vai ser eu entender o meu lugar no mundo e ocupar o meu correto lugar no mundo, porque Capricórnio fala das dimensões da vida social e nós vimos de uma cultura social que nos determina determinado padrão de estatuto, de sucesso, e Capricórnio precisa de desenvolver consciência sobre o que para si é o sucesso na vida. Capricórnio é o signo do sucesso, sim. E que sucesso é esse? É o sucesso que apregoam
fora na nossa sociedade, o estatuto, o trabalho que desenvolvo, os recursos que tenho, como me conhecem, ou é aquilo que verdadeiramente eu sou e expresso na vida e a forma como eu honro a vida, a minha passagem, a maneira como contribuo para ela, o que acrescento e o que coloco de bom ao serviço e a trabalhar e a honrar a vida através daquilo que faço na vida, não é? Então, Capricórnio é o signo que nos traz a percepção do que é o nosso sucesso vivido para nós próprios, ou melhor, vivido a partir de nós próprios, como doação à vida do coletivo. Capricórnio vem fazer testes de sucesso, vem perceber como é que constrói para si um lugar no mundo, um lugar que ocupa com honra, com estatuto, com compromisso, com responsabilidade, com maturidade, com maestria, ok? Mas esse lugar tem que ser um lugar que converse com a sua alma. Se temos o Sol em Capricórnio, vamos vencer os testes todos da soberania, da soberba, da hierarquia, do querer ser alguém na vida, não é? Como o outro dizia, não é? Deus, quando eu te disse que deveria ser alguém, que queria ser alguém na vida, deveria ter sido mais específico, não é? É uma anedota que conta e que não vou contar toda porque também não me lembro como é que ela é, mas de certa maneira, Capricórnio vem honrar e expressar sucesso na vida, um sucesso que está diretamente ligado àquilo que para si próprio é importante. Uma das perversões da energia de Capricórnio é que muitas das vezes segue caminhos na vida que não que lhe dão aparentemente o estatuto, o sucesso, a realização, mas não preenchem a sua alma. Ok? Não preenchem o seu ser, a sua criança interior, a sua totalidade do ser, não encontra prazer naquilo que faz. Então, depois temos, como é que se diz? Temos, não me vem, temos patrimónios, temos universos, temos mundos pessoais construídos com base em ter tudo e nada preencher o vazio existencial e impreenchível que está associado ao preenchimento daquilo que é a alma ou que nos nutre a partir da vida na sua totalidade de expressão. Então, Capricórnio, o Sol em Capricórnio, vem aprender a ocupar com maestria, responsabilidade e sucesso o seu lugar no mundo, sendo que este sucesso não é o sucesso que está nos livros, é o seu sucesso próprio, pessoal. É o sucesso, é aquilo que para si simboliza sucesso. E para tal, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos sentir, nós temos que ter feito a etapa de caranguejo, que é a etapa de desenvolver para mim uma fundação sólida, emocional, sólida, uma base de sustentação interior para eu ser aquilo que sou e ocupar o meu lugar no mundo. Ok? De outra forma, nenhuma das etapas anteriores a Capricórnio se pode cumprir em plenitude. Então, Capricórnio vem ocupar o seu lugar no mundo, sim, expressando os seus dons, expressando o que de melhor sabe fazer, mas isso precisa de ser lido como si próprio, como algo que lhe traz um senso de plenitude, porque senão é esforço, é peso, é responsabilidades excessivas que me esborracham debaixo do meu próprio, da minha própria estrutura de vida, ok? Atentos. Então, precisamos de redefinir o que é responsabilidade e compromisso na nossa vida se somos capricornianos e se estamos à procura de atingir este lugar de maestria, de sucesso, e esta maestria e sucesso é feita através de muito esforço, de muito trabalho e de muito compromisso para consigo próprio e para com a vida maior do que si próprio. Ok? Se venho expressar o meu Sol através das energias de Aquário, ou seja, se nasci com o Sol no signo de Aquário, isto quer dizer que terei nascido entre o final de janeiro e 19, meados de 19 de fevereiro, ok? Se eu nasci com o Sol em Aquário, então eu venho primeiro aprender a conquistar liberdade para ser quem sou, aprender a conquistar espaço para me expressar de forma autêntica no mundo, em liberdade, em fluxo, porque é a integração do signo de Leão na energia de Aquário. Aquário é o signo da liberdade, é o signo do futuro, é o signo do visionário, mas
este visionário que é o aquariano só o pode ser integralmente quando se liberta das suas caixas mentais, se liberta das suas crenças, das suas inibições, das suas inseguranças, para ser quem se é e se ocupa o seu lugar na vida maior. Então, aquariano é à frente do seu tempo, mas precisa de correr o risco de testar, de fazer os seus testes de leão, os seus testes de identidade, os seus testes de autoexpressão, os seus testes de autoconhecimento, porque se eu não sei quem sou, eu nunca vou descobrir o que eu tenho para expressar no mundo. E Aquário vem expressar a sua diferença, vem expressar a sua criatividade, vem expressar as suas ideias fora da caixa, vem expressar a sua própria forma única de ver a vida e o mundo, e não consegue verdadeiramente fazê-lo se não tiver feito o processo de se autodescobrir, de se desenvolver como unidade de vida com segurança suficiente para se autoexpressar, para se expressar a partir do seu próprio centro. Então, se é um aquariano ainda indiferenciado, que não fez o seu processo de individuação criativa, se não descobriu quem se é, se não se testou, se não se experimentou para descobrir o que gosta, o que não gosta e os seus dons, não vai ter nada de verdadeiramente novo para acrescentar no mundo, vai ser alguém que vai viver a partir da contrariedade, a partir da necessidade de ser do contra, a partir da necessidade de ser diferente, mas sem ser diferente, mas por razão nenhuma especial. Então, o importante é que o aquariano se deu o direito, sim, de ser diferente, mas porque descobriu o que tem de especial, de único e de criativo para trazer ao mundo e se permite honrar essa energia. Então, a energia mental, o ar de Aquário é o último ar da mente, é uma energia mental que precisa de vencer as suas teimosias mentais, a sua fixidez mental, as suas crenças vamos dizer, mentais, o seu sistema de crenças, que o impede verdadeiramente de entrar em fluxo, em circulação e em verdadeira relação com os outros, enquanto não está seguro dentro de si próprio. Sol em Aquário, desculpa, ainda ficou a martelar no Sol em Escorpião, precisa de fazer estes testes de identidade e de aprender a expressar-se seguramente a partir de si próprio, para trazer então a sua magia, o seu lado criativo, o seu lado futuresco, a sua visão fora da caixa ao mundo e com ela ajudar o mundo a avançar, ajudar o mundo a evoluir, ajudar o mundo a ir para a frente, não é? Então, aquarianos vêm tomar consciência deste próprio processo e de que as verdadeiras limitações do mundo existem para eles dentro da sua própria mente. Recordem que Aquário é regido pelo planeta da liberdade, Urano, e pelo planeta da responsabilidade, Saturno, e dos limites, Saturno. Então, qualquer liberdade carece de corretos limites e de uma estrutura sólida e estável para o futuro surgir de frente aos nossos olhos. Quando temos o Sol em Peixes, agora é que veio o busilis da questão, que é difícil definir, quando se nasce com o Sol em Peixes, então o processo de Peixes é um processo de pacificação e de sanação. O Sol em Peixes vem aprender, vamos dizer, a reconhecer a vida como uma unidade de vida, a reconhecer a experiência da totalidade da vida, é uma energia altamente sensível. O Sol em Peixes vem aprender também a expressar a sua sensibilidade a partir daquilo que faz com a sua vida, a expressar a sua sensibilidade, a sua intuição, o seu lado místico, o seu lado mágico, através daquilo que faz na vida. É um signo muito dado às energias subtis do que se sente, não é? As artes, a espiritualidade, tudo aquilo que permite, de certa forma, expressar sensibilidade, são a música, etc. São formas de expressão desta energia, mas o Sol em Peixes é o sanador, é aquele que vai fazer, que se vai pacificar com aquilo que a vida é, que vem fazer as pazes com aquilo que teve que viver na vida, que vem sanar a sua jornada, que se vem libertar e que se vem, vamos dizer assim, fundir de certa maneira com a sua experiência, por forma a que
toda esta jornada de altos e baixos, de testes de espírito, de fogo, de testes de água, de testes de ar, de testes de terra, que se possa sanar, fundir, reequilibrar e libertar da experiência da matéria para uma nova jornada, para uma nova, para algo que começa de novo, para um novo ciclo. Então o peixe vem fazer a pacificação, vem de certa forma em si próprio. Recordem que não existe nada de fora que não seja primeiro expressão do dentro. Peixes é uma energia de hipersensibilidade que vem fazer as pazes com a sua própria experiência, com os seus antepassados, com os seus irmãos, vem sintetizar, vem desenvolver processo de consciência para sintetizar na sua própria vida a fusão da relação entre o céu e a terra, a fusão da relação entre o homem e Deus, a fusão da relação entre a vida material e a vida espiritual. Peixes é o mediador destes dois mundos. A sua tarefa é muito fazer esta síntese, ok? E é um caminho sofrido até se poder dar compreensão a isto que se vive. Ou seja, nem todos que nascemos com o sol em peixe vimos despertos para este processo de sanação, rendição, pacificação, entrega, de cura, de fazer as pazes com o passado, de fazer as pazes com o que foi, de fazer as pazes com as vidas passadas, de fazer as pazes com a vida na Terra, de aceitar a vida na Terra e servir de intermediário entre a vida e a vida conforme expressa na vida da Terra, ok? Todos nós estamos a trabalhar isto por estes tempos, vou interromper, amores, não tenho noção das horas, mas todos nós estamos a trabalhar por isto estes tempos, enquanto os nodos lunares estiverem entre Virgem e Peixe. Nós vamos falar mais afincadamente disto no webinar da manhã, em que chamamos Dois Caminhos, Um Só Destino, onde vamos aflorar, vamos dizer, todas as energias propostas nestes próximos ciclos de eclipses, que começam em setembro, e onde vamos trabalhar com esta integração do processo evolutivo que nos está a pedir que nós integremos esta parte, que nós sanemos as nossas dores de passado para nos prepararmos para algo novo. Então, se quiserem aprofundar, se quiserem dedicar-se também um pouquinho a maior profundidade a este tema que estamos todos a ter que viver por estes tempos, por estes próximos meses também, fica o convite para estarmos amanhã e para podermos aproveitar a sessão sobre o sentido evolutivo da nossa jornada e esta, vamos dizer, esta grande cisão que está a acontecer e que é um processo que nos trabalha a mente e tem reflexos, claro, na nossa vida concreta, prática e naquilo que temos para viver como futuro, ok? Então, meus queridos, desculpem a intensidade deste momento, ok? Sei que me cedi, é muito, perdão, lamento, obrigada pela paciência, nós estamos num momento muito mágico, havia mensagem para passar hoje e eu queria passá-la, lamento que tenha-me estendido tanto, e que tenha trazido, e meu Deus, estamos com pouca luz, nem me apercebi, e que tenha trazido a nossa sessão até tão tarde, mas olhem, foi o possível hoje, espero que de certa forma possa acrescentar, inspirar, ajudar alguma coisa nas nossas próprias vidas, a quem está na sessão em direto, a quem vai ouvir em diferido, eu agradeço muito sempre a vossa presença, é com muita alegria e é uma verdadeira bênção que possamos desfrutar destes momentos. Obrigada por estarem connosco, obrigada por caminharmos juntos e até amanhã. Um grande beijo, mil bênçãos, até já.